tema da minha mensagem hoje é em busca da perfeição. Olha o que Paulo vai dizer em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o 16. Ele diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos este mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Até aí, tá bom, olha para cá. Lembra que nas últimas semanas eu falei sobre basicamente a diferença de justificação pela fé e justificação pelas obras. E isso é de fundamental importância para que você entenda, porque disso depende a sua salvação. Você saber se a sua justiça vem das suas obras, daquilo que você faz, ou se vem daquilo que o Senhor fez. Isso é de suma importância. E eu deixei bem claro que a diferença do cristianismo para todas as outras religiões, todas, eu digo todas mesmo, inclusive o falso cristianismo, é basicamente a seguinte: todas as outras religiões você precisa ter fé em Jesus Cristo, mais alguma coisa. Catolicismo você precisa ter fé em Jesus, mas também precisa crer em Maria e se dobrar diante dos dogmas marianos. O adventismo segue pelo mesmo caminho, você precisa crer em Jesus Cristo, mas ai de ti se não guardar o sábado. Testemunho de Jeová, os muçulmanos, vários, eles seguem esse mesmo caminho. Faça alguma coisa para que você possa ser salvo. E isso, em tese, seria a justificação pelas obras. E Paulo, aqui, versículos antes, ele deixa bem claro que não é aquilo que nós fazemos que nos salva, mas aquilo que Cristo fez em nosso favor. E com base nisso, ele vai e expõe todo o seu currículo. Lembra quando ele começa a dizer: olha, vocês pensam que vocês podem se vangloriar de alguma coisa, muito mais eu. E ele então começa a descrever o seu currículo. Fui circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. E ele chega a dizer que quanto à lei de Deus, ele era irrepreensível. Óbvio que ele estava sendo muito arrogante, depois ele viu os seus erros. Mas quantos aqui de nós temos a audácia de dizer isso aqui que Paulo disse? Quanto à lei, irrepreensível. Até que então ele tem um encontro com Jesus Cristo e ele entende que a salvação não é por conta daquilo que ele fazia, mas por conta daquilo que Cristo faz por ele. Então, justificação é você reconhecer que não importa toda a bondade que nós façamos, elas por si só não conseguem nos achegar a Deus. Elas não dão a mim e a você acesso aos céus, até mesmo porque as nossas bondades estão cheias de maldades por detrás. E se fizermos uma autoanálise, veremos que às vezes até nas boas intenções há alguns motivos escusos ali por trás das nossas boas intenções. Então era nisso que Paulo estava dizendo: olha, a minha confiança, a minha esperança não está naquilo que eu faço, mas naquilo que Cristo fez por mim. Paulo era assim e é óbvio que nós também devemos pensar da mesma maneira. E com base nisso, eu quero passar aqui 2 princípios para falar desse assunto que ele introduz aqui. O primeiro princípio é: santidade é uma busca diária. Olha o que ele vai dizer no versículo 12 até o 14. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Primeiro, nós somos salvos mediante a fé. Isso não tem a ver conosco, tem a ver com graça divina. Paulo também explica isso em Efésios 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. E esta fé não vem de vocês. É dom de Deus, dom presente. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. E uma vez que nós somos salvos mediante a graça, a Escritura vai dizer que nós somos justificados. Eu sei que às vezes parecem alguns termos teológicos um pouco mais pesados, mas como eu tenho pregado aos domingos também sobre Lucas, né, é de suma importância você aprender esses assuntos que são fundamentais. Uma vez que somos salvos, nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados justos. Nós.
Mediante aquilo que fazemos? Óbvio que não. Mediante aquilo que Cristo Jesus fez. E então, depois de sermos declarados justos, a Escritura diz que nós devemos nos santificar. Santificar, durante muito tempo eu tinha aquela mente católica, né? Depois de 21 anos de catolicismo, óbvio. Eu pensava que santo tinha a ver com perfeição, com santidade, com aquela pessoa que nunca errou, que isso que eu tinha na minha cabeça. Mas não é isso. Santificação significa separação. Olha, fulano é santo. Santo significa separado, assim como o marido é separado para a esposa é separada para o marido. A partir do momento que o Senhor nos alcança, nós somos separados, santificados a Ele. Então nós temos que nos santificar para que um dia sejamos glorificados. Certa vez o escritor disse assim: justificação é a forma que Deus fez para que nos achegássemos à sua presença. Santificação é o processo pelo qual permanecemos nela. Ou seja, Deus nos justifica, por isso podemos nos achegar a Ele. E a santificação, que é uma luta diária que eu vou mostrar para vocês, é o que é necessário para que nós venhamos a continuar diante desse Deus que é fogo consumidor. Lembra em Hebreus quando o Senhor diz assim, que sem santidade ninguém verá Ele. O autor de Hebreus diz bem claro, sem santidade ninguém verá o Senhor. Somos justificados, mas precisamos continuar sendo santos, separados. Por quê? Porque uma vez que nós fomos justificados, não podemos ficar de braços cruzados. Esse é o problema talvez nosso. E nosso, eu digo nosso, protestante, reformado, calvinista. Por quê? Olha, já que eu sou justificado pela fé, se Deus me salvou, independente das minhas obras, olha, eu não preciso fazer mais nada. Basta ficar com o bração cruzado, comendo, bebendo e acabou. Eu não preciso fazer mais coisa nenhuma. Isso é um erro. O que Paulo, na verdade, quis dizer com isso? Primeiro, que quando ele diz que ele continua prosseguindo pelo caminho de santidade, ele está reconhecendo que ele ainda é fraco. O apóstolo Paulo reconhece as suas limitações, suas fraquezas, reconhece que enquanto ele estiver neste corpo terreno, ele é passivo sim de cair em tentação e por isso ele precisa se santificar, por isso ele precisa se policiar. Portanto, não vai haver um momento em nossas vidas, aqui, neste plano terreno, em que nós poderemos dizer assim: olha, quanto a esse assunto eu estou completamente maduro. Quanto a esse assunto, quanto a essa tentação, eu já não tenho problema nenhum, nunca mais eu caio. Devemos lembrar que um fruto, depois que ele amadurece, ele apodrece. Apodrece e acaba caindo. Uma vez eu conversava com um amigo, e ele disse assim: olha, quanto à tentação sexual, eu já superei de vez. Nisso eu não caio mais. Mas deu uma gargalhada na cara dele. Eu falei: querido, ou você virou anjo, ou você não gosta mais das coisas. Não tem outra alternativa. Como assim superou de vez? Paulo está dizendo que ele vigia, ele é atento, ele está prosseguindo para o alvo, se separando constantemente, em busca da santidade a cada dia mais. E como? Você diz: quanto a isso eu não caio mais. Veja o exemplo de José do Egito. Gente, muito mais santo que a gente. Está lá a mulher de Potifar querendo sair com ele todo dia. O que ele fez? Ele correu. Homem de Deus fugindo constantemente, porque enquanto formos humanos, se estivermos neste corpo, seremos tentados em todas as coisas. Não apenas nesse assunto de José, né? Agora veja o contrário, veja Davi. Davi se achou santo e seguro demais. Não precisou nem ir para a guerra com o povo. De repente ele olha a Betseba tomando um banho, dá uma olhadinha e vira uma bagunça a casa dele. E acaba não só caindo, se arrebentando todo. É por isso que o princípio de fugir da tentação, ele deve estar presente em nossa vida enquanto a gente estiver aqui. Com tentação, você não fica lá resistindo. Está sendo tentado, vai lá, toma um banho gelado. Não, o princípio é José, né? Foge. 2 Timóteo 2:22, Paulo vai dizer assim: fugir das paixões da mocidade. Ele não diz assim: olha, em frente. Está sendo tentado lá com a mocinha, com o rapaz? Em frente. Não, ele diz: fuja. Corra, meta o pé desse lugar. É claro, nós aplicamos isso em qualquer área da nossa vida. É interessante, né? Na nossa igreja tem ex-tudo. Tudo que você imagina tem ex aqui, né? Ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-traficante, ex-tudo. E você imagina uma pessoa que ela teve problema com drogas e era dependente mesmo. Então ela se converte de verdade, é lavada e regenerada pelo sangue do Cordeiro.
ela não deve abusar e continuar a amizade com aqueles amiguinhos maconheiros, não, porque ainda tem a probabilidade de cair. Uma pessoa que bebe, ou que bebia, a pessoa tinha um problema com o vício, de fato, de andar caindo. Aí, de repente, ela é liberta, Deus a transforma, mas ela tem o hábito de todo dia, 5:30 da tarde, comprar pão e leite no bar onde os amigos de cachaça estão tudo lá. Não vai adiantar? Não vai. O princípio é fugir, fugir. No versículo 12, que ele diz assim, né, olha, nem que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Na nova tradução da linguagem de hoje, talvez fique até mais fácil de entender. Olha o que Paulo diz. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado. Traduzindo em miúdos, é mais ou menos o seguinte, Paulo está dizendo assim, olha, assim como um time compra um craque, um jogador caro e o traz para a sua equipe, e o objetivo desse jogador é o que? É ganhar títulos, é fazer com que o time continue avançando. Da mesma forma comigo e com você. O Senhor nos conquistou para que nós venhamos a cada dia mais, nos santificar, buscar a Ele a cada dia. Ele nos chamou para que nós venhamos a nos santificar a cada dia, nos separar a cada dia. É isso que eu e você devemos fazer. E aqui no versículo 12, né, quando Paulo diz, olha, procurando, né, perseguindo, é interessante que o verbo que ele usa ali, né, é quando ele fala assim, olha, eu estou perseguindo a santidade, a perfeição, é o mesmo verbo que ele usou lá no versículo 6, onde ele disse que ele perseguia a igreja. Lembra que Paulo perseguia a igreja? Ele está usando este mesmo verbo. Ele está dizendo assim, olha, a mesma sede que eu tinha de perseguir essa seita chamada cristianismo, a mesma sede que eu tinha de querer vê-los mortos e acabar com essa raça, é a mesma sede que eu tenho hoje, só que por santidade. Por isso devemos prosseguir. Paulo, ele deixa bem claro que o caminho é longo, o caminho é difícil, mas ainda assim nós não devemos desistir jamais. E ele faz questão de deixar bem claro, né? Eu estou prosseguindo, porque, gente, se tem um exemplo de santidade ao qual nós vemos na Escritura, é Paulo. Eu acho que teve uma vez, eu coloquei no grupo da igreja lá, tinha uma ilustração apenas, né? Tinha um restaurante lá e várias mesas vazias, e você poderia escolher 2 mesas para você sentar e ficar 30 minutos conversando com aquela pessoa. E só que você podia só escolher 2 pessoas e acabou. E tinha ali Moisés, Abraão, Davi, Paulo e vários outros, né? E a gente estava nesse embate lá no grupo. Eu vejo Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. 2/3, basicamente, do Novo Testamento foi escrito por ele. E esse homem, que foi arrebatado ao 3º céu, que escreveu quase tudo do Novo Testamento, ele faz questão de mostrar para as pessoas, eu sou imperfeito. Eu tenho muita coisa a mudar. Eu preciso amadurecer mais e mais a cada dia. É por isso que ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque Paulo tinha um passado tenebroso, assim como muitos aqui têm. Todos nós temos um passado. Só que repare, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele não diz, olha, estou deletando a minha memória. Não, a memória às vezes está lá. Mas aquilo não o afeta mais. Aquilo não o impede de prosseguir. Aquilo não o impede de se santificar. Aquilo não o impede de servir a Deus. Por isso ele diz, por isso eu esqueço essas coisas. Porque às vezes o passado constantemente ele vem ao presente para nos atormentar. Para nos lembrar de quem éramos. O que fazíamos. Eu não sei quanto a vocês, mas o diabo me tenta nessa parte. Ei, pastor, essa hipocrisia está pregando. Lembra o que você fazia lá atrás, rapaz? Você bebia, não sabia nem como você ia embora para cá. A gente é tentado. A lembrança às vezes está ali. Mas Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por quê? Porque ele sabia que ele foi perdoado por Cristo Jesus. E é essa certeza que eu e você devemos ter. Que o perdão de Cristo nos alcançou. E você lembra em 2 Coríntios quando ele diz assim, olha, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. É basicamente o mesmo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é importante você ter essa certeza, porque talvez o seu passado de drogas vai te atormentar.
de bebidas, o teu passado de prostituição, de roubo, de adultério, vai constantemente te atormentar. E o que eu e você devemos fazer diante disso? Confessar os nossos erros. E depois não aceitar mais ser acusado. Porque a partir do momento que confessamos e nos arrependemos, devemos prosseguir. Tudo que vem depois é a acusação do diabo. E é claro, tem alguns que usam desta fraqueza, que todos estamos sujeitos, e às vezes eles usam como desculpa para quê? Para, na verdade, não desistir de pecar, para não prosseguir na santidade. A Escritura diz, lute constantemente que eu vou dar força. O Senhor vai nos fortalecer. Só que muitos parece que têm a síndrome de Gabriela, né? Aqueles que não querem se arrepender de pecado. Qual síndrome de Gabriela? Lembra a musiquinha lá? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Tem uns que usam essa desculpa. Para quê? Para não lutar contra o pecado, para não lutar contra a tentação e para não avançar em santidade. Mas Paulo diz, olha, quanto a mim eu prossigo. Levando em consideração o contexto que Paulo escreveu aqui, a analogia é bem fácil de entender, né? É como se fosse uma corrida de 100 metros, né? Você larga e você prossegue. Não, você não olha para trás. Você não está preocupado com o teu adversário, você está preocupado em alcançar o alvo. Qual o alvo? Cruzar a faixa. E a mesma coisa deve ser em relação à nossa santidade. E segundo, e último para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. Segundo, o amadurecimento é um processo que acontece em tempos diferentes na vida de cada um. O amadurecimento é um processo que acontece em tempos diferentes na vida de cada um de nós. Versículo 15. Paulo diz assim: por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Paulo está exortando os irmãos aqui de Filipos a inúmeras coisas. Dentre elas, não ser arrogante. Porque o crente arrogante, a tendência é ele tropeçar rapidinho. Humildade é algo fundamental na minha e na sua vida. Porque Provérbios vai dizer assim: arrogância antecede a destruição. Isso é fato. A arrogância antecede a destruição e a altivez de espírito antecede a queda. Ou seja, busque a Deus, ore, cresça no conhecimento do Senhor, sirva a Deus, seja moldado a cada dia, sem se esquecer jamais de continuar sendo humilde. Não achar que é melhor que outro, que já alcançou a perfeição, que está num nível acima. Uma vez eu conversava com um rapaz, ele dizia isso, por que você não faz isso? Ele disse assim para mim, não, eu já passei desse nível. Eu falei, nossa, seu bichão mesmo, hein? Já passou desse nível? A humildade é de suma importância. Você percebeu que Paulo, ele se converte. E então, no final da sua vida, porque no começo da nossa caminhada cristã, irmãos, é mais fácil a gente ver os nossos pecados, não é? É cada pregação que você ouve, gente, é aquilo, sou eu, esse cafajeste aí que o pastor falou. Só que nós vamos caminhando, nos santificando, amadurecendo. Daí parece que tem algumas pregações que a gente diz, nossa, é muito bacana. Tomara que o irmão ele tenha ouvido, é a cara dele isso aqui. Já não serve mais para a gente pensa no outro. Acabamos esquecendo de olhar para nós. Eu já falei aqui, mas fala de novo. Começo da conversão, você faz cada bobagem, né? Eu lembro que uma vez lá nós estávamos na frente orando, no final do culto, e eu estava em lágrimas, mas me sentindo pecador, sujo, porco, indigno, coisa alguma. E eu estou lá, quebrantado, me humilhando. Deus, por quê? Porque o Senhor foi me escolher, eu sou um cafajeste, eu não presto. E eu estava falando de verdade. Aí, de repente, vem o irmão aqui do lado e ajoelhou, que eu vou orar também, né? Eu dei uma olhadinha para ele. Senhor, aí você é pior que eu, hein? Esse aí, pelo amor. Às vezes até num momento de quebrantamento, a gente consegue ser orgulhoso e arrogante. Agora olha para Paulo. Paulo, ele se converte, vai sendo moldado, Deus vai o transformando. Ele vai escrevendo as suas cartas. E então quando ele chega no final de sua vida, não foi no início, no final de sua vida, ele diz assim:
Fiel é a palavra e digna de toda aceitação de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se via como o pior dos pecadores no final da vida. Não é no começo da conversão, cheio de pecado. Não, no final. No final da vida ele se via como um pecador, não só como um, como o pior dos pecadores. Por quê que Paulo tem isso justamente no final da sua vida? Porque é assim que acontece. Quanto mais vamos amadurecendo, mais vamos vendo quem nós somos. E quanto mais vamos vendo quem nós somos, mais nós vemos quem Cristo é. Então nós vemos que há uma distância abismal entre nós. E quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nos vemos como pecadores. É aquela velha ilustração de sempre, né? Se você pega uma camiseta e você olha de longe assim, você pode ver, olha, a princípio não está suja. Mas quanto mais você vai aproximando da luz, você consegue ver coisas que você não via antes. E na caminhada cristã é assim também. Quanto mais nós vamos nos aproximando do Senhor, mais nós vamos vendo as nossas trevas. Assim é o que acontece com pessoas maduras. Diferente de jovem, né? Já viu jovem? Jovem chega no ápice dos 16 anos e acha que sabe tudo. Porque ele sabe mexer no smartphone que a mãe dele não sabe. Ele sabe mexer no iPhone, ele sabe fazer um monte de coisa lá que, nossa, não sabe. Quadrado. Então ele acha que ele é o cúmulo da sabedoria. Mas não é. É o que eu sempre digo aqui. Um jovem sábio de verdade é aquele que se vê como tolo, como imaturo, como alguém que precisa de fato aprender a cada dia mais. E Paulo aqui ele vai terminar dizendo assim, olha, e às vezes acontece de alguns entenderem diferentes de outros. Por isso, esse é o princípio, né? O amadurecimento é um processo que acontece em tempos diferentes na vida de cada pessoa. E às vezes algumas pessoas demoram um pouco para entender, daí Paulo diz assim, olha, quanto a vocês que discordam, Deus vai revelar a vocês. E deixando bem claro, isso que ele diz aqui, né? Olha, vocês que discordam, Deus vai revelar. Ele não está falando aqui nada de coisas místicas, porque senão você pensa que é revelação, né? Você vai para o monte, ora, sentiu um arrepio, lá foi Deus. Não foi frio. Só isso. É uma corrente de ar frio que passou ali. Então, isso aqui não tem nada a ver com algo místico, quando Paulo diz, olha, Deus vai revelar a vocês. Ele está dizendo o seguinte, pelo estudo, pelo conhecimento, por se debruçarem diante da Escritura, o Espírito Santo vai trazer a vocês revelação do que é verdade. Não é essa revelação que, eis que te digo aí, alguém fala para você. Não é essa revelação que Paulo está dizendo que não. Ele está dizendo justamente que é a revelação que vem pelo conhecimento da verdade e pela iluminação do Espírito Santo. E ainda assim, a gente sabe, né? A igreja é assim, todo lugar é assim. A gente fala, né? Fala 1, 2, 3 vezes. E tem hora que não adianta falar, a gente tem que deixar. Deus, agora é o Senhor, né? Que eu tinha que falar, agora eu peguei e falei. E é basicamente isso que Paulo está dizendo, olha, falou tudo que tinha que falar, explicou, agora ora. Ora para que o Espírito Santo possa convencê-lo do pecado. Um exemplo, né? Aqui na igreja nós pregamos sobre corte, que é o relacionamento antes do casamento. E eu já expliquei de forma bem detalhada na pregação que o caminho da santidade para não ser tentado, ou para ser menos tentado, para não cair em tentação durante o relacionamento antes do namoro, é o relacionamento onde não há beijos e abraços. Porque é natural, 2 jovens se juntam, meu irmão, o negócio pega fogo. Então, quando optamos pela corte, que é o relacionamento para se conhecer, para orar, para conhecer a família, ótimo. Corte é a hora de conhecer a sogra, o sogro, os parentes. E se dá algum problema, separou, não tinha vínculo nenhum. Aí então, nós sempre falamos, né? Olha, vai para esse caminho aqui, que esse caminho aqui é o melhor. E tem pessoas que não vão. Escolha de cada um. Às vezes não foram convencidas diante da palavra, tem essa opção? Tem. Então, o que resta, gente, é orar para que Deus, de fato, revele e mostre esse caminho de santidade. Só que muitas vezes a pessoa acaba caindo com a cara no chão. Daí, puxa, é verdade, que tinha falado. Eu lembro uma vez um rapaz, eu dizendo para ele, né, fulano, você está enrolando, tem que casar. Não, tem muita coisa para fazer ainda, tem muito estudo. Você tem que casar. Não, a minha namorada também tem muita coisa para fazer, a gente tem plano disso aqui, fulano. Casa.
Aí um dia me chamou na casa dele, miraculosamente, seguinte, pastor, eu queria perguntar se o senhor pode fazer o nosso casamento. Deus falou, aleluia, né? É sério? Minha namorada está grávida. Daí um mês, casou. Daí tem que ouvir aquela frase maligna, né? Eu avisei! Infelizmente, e se tivesse ouvido lá atrás, né? Se tivesse ouvido lá atrás. Mas diante desses casos, o que cabe a gente é fazer o quê? A gente orava, Deus, tenha misericórdia e revele logo antes que caiam. Em relação à educação dos filhos, várias famílias aqui na nossa igreja fazem educação domiciliar, que é de não mandar os filhos para a escola. E isso não é um dogma da igreja, faz quem quiser, tem gente que faz e tem gente que não faz. Eu acredito que esse é o melhor caminho e por isso que eu faço, mas tem pessoas que não concordam. E o que a gente faz numa situação dessa? Aceita. Isso aqui não é uma ditadura, né? Ditadura. Paulo vai dizer que há sim a possibilidade, há momentos onde podemos pensar diferente, desde que não seja algo central, né? Então podemos pensar diferente e agir diferente. E no versículo 16 ele termina dizendo assim: mas prossigamos à medida da perfeição que já atingimos. Em uma mesma igreja há diferentes níveis de conhecimento bíblico, de crescimento espiritual, assim como há uma criança. Toda criança de 4 anos, quantos metros o Arthur tem? Não sabe? Não tem nem ideia, né? 1 metro? Não sei, gente. Quantos metros meu filho tem? Vamos colocar que tem 1 metro aí, uma criança de uns 4 anos. Pai desnaturado, né? 1 metro. Você acha que, de fato, toda criança de 4 anos ela vai ter 1 metro? Não, tem uns que é um pouquinho mais baixinho. Tem uns que tiveram uma espichadinha um pouco mais, ainda mais dependendo do pai que tem, né? Olha aqui na nossa igreja. Essa é a irmãzinha Laís que canta, quer dizer, o tamanho da irmãzinha, né? Gente, eu falo com ela quase olhando para cima, tem 14 anos aquela menina. Então, naturalmente, acontece isso também, né? Alguns têm o estirão, alguns são mais baixinhos, igual eu. Alguns são mais magros, outros um pouco mais cheios. Isso acontece não só em relação apesar que em relação a cheio, só dá emagrecida, né? Nossa. Cheinho dá para resolver, né? A altura, talvez não. Cheinho dá. Mas Paulo vai dizer que, assim como naturalmente acontece de algumas pessoas se desenvolverem mais do que as outras, naturalmente falando, espiritualmente também. Você acha que todo mundo que ouve a pregação tem o mesmo entendimento e sai dali todo mundo igualzinho? Não, é diferente. É diferente. Na conversão, pode ver. Às vezes tem pessoas que converteram na mesma época que você. Há pessoas que avançam muito mais rápido em santidade, em temor a Deus, em maturidade. Tem pessoas que você vive quase uma vida inteira empurrando, senão não vai. Vamos, fulano, vamos. Fulano, hoje é dia de culto. Todo dia tem que ligar. Fulano, culto hoje. Ai, não sei. Não, eu passo aí. Eu não sei se eu vou. Nossa, empurrar a vida inteira, né? Acontece espiritualmente assim também, né? Pessoas que demoram para amadurecer. E, claro, também, né? Em relação ao amadurecimento espiritual, se você é uma pessoa mais dedicada na oração, no seu devocional, se você não falta aos cultos, está sempre junto com os irmãos, a tendência é você amadurecer mais. Todavia, o fato do Espírito Santo agir diferente na vida das pessoas, sabe o que isso faz comigo e com você? Nos faz ser mais pacientes. Porque nem todo mundo é igual a gente. Eu já percebi que uma das maiores brigas no bom sentido, né? Não de quebrar pau, não, que tem lá em casa em relação aos meus filhos, é que eu quero que eles sejam iguaizinhos a mim em tudo. Eu acordo, toco o celular, fazendo um monte de coisa, bora, trabalhar, orar, um monte de coisa. Eles não, tem que se acorda. Eu vou, lavo o rosto, escovo o dente, eu volto, tá na cama ainda. Se entregando aqui, né? Vocês viram que eu não falei quem é, né? Samuel que está se entregando ali, ó. E demora, aquele negócio todo lá. Eu até falo, né? E meu filho, ele acorda, mas até o download da alma pro corpo acontecer, meu irmão, ó, demora. E o outro vai rapidinho. Eu percebia que às vezes, eu ficava muito bravo, né? Fico ainda, tento diminuir. Continuo na prova, dando glória a Deus, mas continuo, né?
exercitando, melhorar a paciência a cada dia. Mas às vezes nós queremos que o outro seja exatamente como nós. E eu queria que eles orassem o tanto que eu oro, lessem o tanto que eu leio, se dedicassem o tanto que eu me dedico. Eu falei, mas gente, eles são criança. Eles não vão ter a mesma pegada que eu tenho. E outra coisa, eu sou pastor, eles não são. Como assim fazer tudo que eu faço? Então a gente tem que ter esse discernimento. Isso faz eu e você sermos mais pacientes, saber que as pessoas elas agem diferente de acordo com a mensagem que recebe. Umas demoram mais mesmo. É por isso que aquela parábola dos talentos para mim é fantástica, né? Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Na vida é assim. Às vezes um é 5.0, outro é 2.0, outro é quase uma marcha ré. A gente tem que ter um pouco de paciência ali, porque pessoas são limitadas. E quando eu digo que são limitadas, eu digo em relação às coisas espirituais, né? Pessoas que se desenvolvem mais rápido. E na vida mesmo. Não adianta, você pode coloca lá 5 crianças para fazer aula de violão. Você acha que depois de 5 meses, todos eles não terem faltado nenhuma aula, a evolução vai ser exatamente a mesma? Não, não é. Pessoas se desenvolvem diferente, pessoas são limitadas. Eu falei de violão, né? Por exemplo, eu sou totalmente limitado, eu não vejo a hora de parar de tocar esse negócio. Parece pelo amor de Deus, para tocar no meu lugar. Porque eu sei que eu sou limitado, eu não tenho tempo suficiente para ensaiar, e uma que... eu não quero também, né? Quando você não quer, é terrível, né? Só toco porque não tem outro. Então, nós somos assim em relação a tudo. E nós devemos sempre lembrar que as pessoas elas devem ser exigidas de acordo com suas capacidades. Né? O cara acabou de chegar na academia. Vamos lá, vou colocar 120 quilos supino para você. Acabou o seu cliente que você tinha ali. Já era, você afunda ele, né? Ele levantou. Uma vez um amigo meu, estava na academia lá, né? Ele era tão magrinho, que ele começou a fazer supino só com a barra. Que vergonha, né? Porque a sua barra tem 10 quilos. Né? Falei, mas que vergonha, eu ir para a academia para pegar só a barra. Eu não vou, eu fico em casa treinando primeiro. Vou pegar pelo menos 5 quilos de cada lado, né? Mas as pessoas elas devem ser exigidas na medida de suas capacidades. Em relação à santificação, algumas amadurecem mais rápido, outras demoram um pouco mais. Mas uma coisa é fato. Todos nós temos esse caminho a trilhar. Todos nós temos este caminho a prosseguir. E todos nós não podemos dar desculpas para não avançar em santidade, em temor a Deus. Eu sei que às vezes, por conta de nos compararmos com outros, isso pode trazer angústia para nós, ou orgulho, uma das duas. Se você fica sempre se comparando com alguém do lado, essas duas coisas vão acontecer. A tendência é você ficar orgulhoso, porque fulano entrou na igreja depois de mim, eu já estou até pregando. Falando, nossa, louvado seja o meu nome, Senhor. Você quase ora assim. Às vezes você fica arrogante, mas às vezes você olha o outro que evoluiu mais que você fica desanimado. Como assim? Eu estou há tanto tempo, o cara parece que chegou e está indo mais do que eu. É por esse motivo que o padrão nosso de comparação deve ser com a gente mesmo. Compare-se com você há um ano atrás. É necessário que haja mudança. É necessário que haja mudança. Ainda que outros tenham evoluído mais, mas é necessário que você olhe para você lá atrás e olhe para você agora e diga assim, olha, eu ainda não sou quem eu queria ser, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era. Eu tenho evoluído. E que eu e você devemos sempre ter isso no nosso coração. Que os cultos, os pequenos grupos, o nosso devocional seja a cada dia para que nós venhamos a sermos transformados e venhamos a amadurecer e crescer em santidade. Amém, meus irmãos?